E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Energy Channel hoje aqui, dia 14 de outubro de 2025. Eu estou aqui com o Carlos Evangelista, presidente da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. E nós vamos falar um pouquinho sobre o setor elétrico. Carlos, primeiro, seja bem-vindo e obrigado aí por aceitar o convite. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho do Energy Channel em todos esses anos aí do setor elétrico. Obrigado, Carlos. Vamos lá para a primeira pergunta que eu quero te fazer. Quando a gente fala do setor elétrico, né, quais são as questões hoje que estão sendo discutidas, né? Dá uma atualizada aqui para o setor, para quem está chegando agora e fala, tá, para que lado eu vou, o que que eu posso escutar e o que que eu posso confiar. Bom, o setor elétrico brasileiro sempre foi cheio de energia, né? Sem fazer trocadilho nenhum, né? Cheio de novidades, um setor muito agitado, muito dinâmico. Recentemente, nós estamos com duas medidas provisórias, na verdade uma, né? A 1300, que já foi votada, e exatamente agora a 1304, que traz para o setor vários assuntos importantes, né? O setor elétrico, ele precisa, o nosso setor elétrico no Brasil precisava de reformas profundas, isso já não é novidade, muitas pessoas têm falado isso há muitos anos. Então, são coisas que, para serem resolvidas via medida provisória, é temerário isso. Merecia uma discussão mais profunda, um trâmite rápido, uma análise regulatória legal adequada e não tentar fazer mudanças via medida provisória. Mas como ela está aí posta, temos que discutir e tentar, de uma maneira o mais racional possível, tentar levar isso em frente. O que trata essa medida provisória? O texto da medida provisória em si, da 1304, nem tanto é problema, né? Limite de CDE e algumas coisas afins, mas ela trata. O problema são as 435 emendas que vieram trazendo sugestões para curtailment, né? Os cortes, GSO, geração compartilhada, tarifas multipartes, alteração de faturamento, BES, baterias, inversão de fluxo de potência, todos temas que impactam direto ou indiretamente, positiva ou negativamente GD. Então, a nossa principal atenção hoje são referentes às emendas da MP 1304. Tá, então quando a gente olha para 1304, ela existe uma questão que ela pode, se ela não for bem colocada, ela pode, vamos dizer assim, atrapalhar o setor de renováveis e favorecer o setor de gás, por exemplo. A nossa preocupação é exatamente essa, Ricardo, são as emendas. Algumas dessas emendas não é que podem atrapalhar, elas podem destruir completamente a estrutura da geração distribuída no Brasil. Algumas propostas são completamente destrutivas, né? Existem poucas propostas construtivistas, né? Tem muitas fontes que estão muito mais preocupadas em serem contratadas do que serem competitivas. Por exemplo, tem emenda lá que sugere modificar a forma de faturamento de quem tem geração distribuída, prejudicando os direitos do consumidor que acreditou na Lei 14.300, que nos trouxe segurança regulatória jurídica para o setor, investiu, muitas vezes tomando dinheiro emprestado, com juros altos, né? A Dona Maria, o Sr. João, que é a maioria absoluta, os números mostram isso, e Uhum. agora podem ver os seus direitos ameaçados por emendas oportunas, né? De outros setores, normalmente representados pelos grandes grupos econômicos que sustentam as grandes usinas, que não se conformam que a gente está no século XXI e a tendência agora é de geração descentralizada, recursos energéticos distribuídos, né, um outro tipo de abordagem no sistema. Não que a gente vá abandonar as coisas já construídas, mas a gente tem que caminhar para o futuro, onde o consumidor é o centro das atenções. Eu concordo também que a descentralização e colocar o consumidor como protagonista é o melhor cenário, né? Quando você ali fala, poxa, não a placa solar não veio de graça no telhado não saiu voando e caiu no telhado do cliente ali e ele começou a gerar energia. Ele investiu, ele gastou ali, ele acreditou naquilo, né? E aí realmente a gente precisa batalhar para que isso seja o ponto número um quando a gente fala em energia. Você colocou muito bem, tem muitos players que não enxergam que nós estamos em 2025 e esse é o novo, essa é a forma nova de
promover a energia de uma forma mais inclusiva, né? A gente trazer esse olhar mais para o consumidor e a descentralização uma conquista enorme para todos nós. Quando a gente olha... Inclusive, forma mais inclusiva e democrática, né? Sempre seguindo lá a democratização, a descarbonização e a digitalização do sistema. E alcança todas as categorias sociais, né? Se você for pegar a Fundação de Investimentos, né, na área de energia solar, né, de geração distribuída, geração própria de energia, você vê que a classe que mais tomou recursos para colocar sistema solar na sua casa, as placas, foi a classe C e D. Se você pegar a média dos sistemas instalados no Brasil, hoje a gente tem 3.841.000 sistemas, né? Se você dividir isso pelo número de pessoas que tomaram esses empréstimos para fazer esse financiamento, dá em média 7K de potência. Isso dão 14 placas, R$ 35.000, um terço do preço do carro popular. Qualquer pessoa hoje consegue acessar a produção própria de energia, a geração distribuída. Sim, e nesse movimento, como que a BGD, qual que é a principal defesa da BGD hoje em dia no setor? O que a BGD defende e luta para conquistar? Bom, a gente sempre tem trabalhado em todos esses anos para tirar qualquer óbice, dificuldades em que impeçam o crescimento do setor de uma maneira igualitária e democrática em todo o país, né? Por isso que a gente tem essa quantidade de sistemas instalados, beneficiando aí quase 7 milhões de unidades consumidoras, né? Relógios de luz. Isso dá 21 milhões de brasileiros se beneficiando pelas vantagens da geração própria de energia, geração distribuída. Ele tem trabalhado também junto ao parlamento, no Congresso, junto aos deputados, senadores, mostrando que algumas das emendas da 1304, elas não trazem vantagens para o setor elétrico brasileiro, muito pelo contrário, prejudicam diretamente o consumidor em benefício de poucas empresas ou poucos grupos que querem manter o status quo do monopólio ou oligopólio que sempre cerceou aí o setor elétrico brasileiro. E, por fim, a gente tem propostas construtivistas, né? Nós participamos de uma proposta, junto, inclusive, com outras associações, de uma regulamentação de baterias, por exemplo, de storage, uma tendência mundial que a gente quer que rapidamente se expanda aqui no Brasil, que vai resolveria, se não total, parcialmente, vários problemas que a gente tem do setor elétrico hoje, como curtailment, né? Cortes, inversão de fluxo de potência, horário de pico, curva do pato, problemas que estão nos afligindo e que demorariam muito tempo e investimento para resolver. Ora, se a gente tem uma capilaridade enorme do consumidor querendo produzir a própria energia e com 3.841.000 sistemas instalados, esse é o melhor caminho, o mais rápido e também o mais barato para rapidamente a gente conseguir aumentar a taxa de penetração de baterias no sistema elétrico brasileiro. Isso não elimina você colocar bateria junto à geração, junto à transmissão, até para quem não tem geração distribuída, né, placa solar, pode colocar baterias. O que a gente quer é aproveitar de quem já investiu, já tem a conexão, já tem o inversor, e se com incentivo adequado, aí seria uma tarifa hora sazonal, com incentivo adequado, rapidamente investir em baterias, também aliviando bastante o sistema elétrico brasileiro. Sim, eu concordo também. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de percepção sobre possíveis cenários, né? Você já citou um cenário aí que é um cenário que eu enxergo. A tecnologia é um fator decisivo para dar respostas para algumas questões, né? Então, quando a gente fala assim, olha, a bateria é um cenário que ela vai trazer também um reforço ali para quem quer produzir sua própria energia, porque você vai ter o controle que antes você não tinha, de estocar, de guardar, de acumular essa energia ao seu alcance, né? Antes você não poderia fazer isso. Quais são os cenários assim possíveis que você, na sua percepção? A bateria tem a grande vantagem de eu pegar, por exemplo, né, se eu tivesse uma tarifa hora sazonal em que durante meio-dia, em que todo o solar do país inteiro está produzindo ao máximo, tanto a geração centralizada quanto a geração distribuída. Esse é um horário que a energia deveria custar mais barato, ou até preço negativo, né? Uhum. Quem injetar na rede nesse horário tem que pagar para injetar na rede. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conta, ele vai falar,
eu posso pagar tanto para injetar energia nessa rede, ou eu posso pegar esse dinheiro que eu vou pagar e comprar a bateria, e Uhum. armazenar essa bateria e soltar lá na hora que eu mais preciso, que é lá na hora do pico, né, nas 18, 19, 20 horas, dependendo da região. Então, esse é um cenário interessante. É uma evolução do sistema tarifário brasileiro, junto com a queda dos preços de baterias e outros insumos, e com uma regulamentação adequada, a gente conseguiria, em pouco tempo, atingir um equilíbrio esperado no setor elétrico, em que a modicidade tarifária e a segurança elétrica que a gente tanto fala, a gente conseguiria fazer ela de uma forma perene, distribuída, igualitária, isonômica, e que todos seriam beneficiados. E os custos disso? Obviamente, tudo tem custos, né? A gente tem que sempre pensar nos custos e escolher o que menor nos custa. Com certeza, isso fica muito mais barato do que, por exemplo, disparar térmicas, né? Sem querer demonizar a fonte A ou B, é só uma comparação trivial. A gente poderia usar hidrelétricas reversíveis junto com bateria, a gente poderia usar fonte centralizada junto com distribuída. O que a gente não pode começar a fazer é começar a apontar o dedo e demonizar setor A, B, C, modelo de negócio D, E e fonte de energia F, G ou H. A gente tem que trabalhar de uma forma coordenada, construtivista e olhando para o futuro. Não olhar via espelho retrovisor. Ah, no passado eu tinha total controlabilidade e Uhum. observabilidade de tudo, né? Não tem mais, nós estamos no século XXI, você não tem mais isso, não tem mais como ter essa controlabilidade e observabilidade nas cargas, por exemplo. Para isso eu preciso de agregador de carga, regulamentação, DSO, mas um DSO isonômico, né? Que não esteja ligado às distribuidoras de energia, por exemplo. Aí são evoluções que a gente tem que rapidamente caminhar, até porque está vindo aí grandes demandas com data center, grandes demandas com possível produção de hidrogênio verde e vários outros fatores que vão mudar completamente como que a gente trabalha com energia. Fora a mobilidade elétrica, né? Uhum. Como que a gente trabalha de energia no futuro. Então, eu vejo com bons olhos essa evolução, Ricardo. Agora, para a gente fechar, agora uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Carlos Evangelista, e não para a BGD. Opa! Quando a gente olha para fala em protagonismo, o que que você considera, Carlos, que pode ser um ponto-chave para colocar as fontes renováveis como protagonista? Olha, eu vou falar uma coisa que eu já falei várias vezes, inclusive em palestra, conversa, em painel. O protagonismo é do consumidor. Isso a gente não está inventando agora. Isso é uma teoria que vem do século passado, inclusive. Uhum. Poucos foram espertos o suficiente e tiveram a inteligência de implementar isso nos seus negócios. E eu dou sempre o exemplo de telecom, né? Que você antes só tinha telefone fixo, depois foi fixo para móvel, o móvel ficou pré-pago e pós-pago, e aí o pós-pago tinha por minutagem, ou por pacote, ou por região, e assim foi evoluindo até que apareceu a portabilidade, o que permite você escolher qual operadora de telecomunicações você usa. Isso mudou tudo, que aí sim, de verdade, as operadoras de telecom começaram a se preocupar em perder seus clientes, começaram a tratar bem. Exato. Mesma coisa o setor elétrico. Quando você realmente, você só vai ser realmente livre, não essa abertura de mercado que está vindo, que é boa, positiva, está atrasada, mas está vindo, mas você só vai realmente ser livre quando você puder escolher entre mercado livre e mercado cativo, você produzir a sua própria energia com qualquer fonte, e seja fotovoltaica, biomassa, biogás ou eólica, você poder aderir para um sistema por assinatura, ou você poder pegar o seu carro e descarregar a energia da bateria do seu carro na sua residência, ou carregar painel na sua casa e descarregar no seu carro. Quando você for realmente livre e puder escolher e comprar energia por pacote ou por token, ou para a casa do vizinho, e vender essa energia no preço de mercado, ou seja, uma gama de possibilidades e tecnologias, tudo dentro dos 4Ds da transição energética, aí sim a gente vai estar no primeiro mundo no setor elétrico, aí sim o consumidor vai ser o centro das atenções, que é quem paga a conta, quem escolhe e quem é beneficiado no final. Deve ser beneficiado, né? É isso aí, Carlos. Eu também concordo 100%. O consumidor como protagonista. Então, meus amigos, recebi aqui Carlos Evangelista, presidente da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui hoje no Energy Channel.
Imagina, eu que agradeço, Ricardo. Boa sorte aí para todos nós nessas semanas que vêm.